Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha transformação, o que aconteceu com a minha vida depois que eu comecei a fazer lives. A minha vida mudou assim drasticamente. Vocês, quem tá aqui no meu canal há mais tempo, conheceu como que era tudo, me acompanhou desde muitos anos. Meu canal foi criado em 2012. Então passou tanto tempo e de repente muita coisa mudou. Eu queria contar pra vocês qual foi a minha transformação com as lives. Como que o mundo das lives, trabalhar fazendo lives, mudou a minha vida. Então, eu quero trazer com esse vídeo, não é nem nada do tipo, ai, olha aqui como eu arraso, nada disso. É mais pra poder inspirar vocês, contar um pouquinho também da minha história e que traga alguma coisa de bom, né? Eu não tenho nenhum interesse de afastar as pessoas de mim para elas me verem como, ai, nossa, e ai, comigo jamais poderia acontecer esse tipo de coisa. Não, gente, eu queria contar realmente do zero o que aconteceu comigo até chegar onde eu estou agora. Pra quem não me conhece, meu nome é Carla Marques. Eu criei esse canal em 2019, então eu postava bastante vídeo de maquiagem, cabelo e tal. Então eu até tava me arrumando aqui e aí eu fiquei pensando, por que não fazer esse vídeo como se fosse um estilo maquia e fala também. Então eu vou me maquiar aqui enquanto eu falo com vocês. Meu canal, ele era mais focado em beleza, mas também cabelo, sabe? Às vezes eu postava até vlogs e vocês gostavam. Às vezes eu tenho até um pouquinho de saudade dessa época, mas enfim, eu vim sempre eu vim de uma família pobre, mas tipo assim, bem pobre mesmo, né? E eu sempre tive o sonho de fazer eu não sei explicar, mas é como se eu fosse. Eu queria fazer o que eu queria, assim. Eu não queria ter chefe, eu não me encaixava em empresa. E eu até contei pra vocês no vídeo anterior, contando o que aconteceu e tal, se vocês quiserem assistir também. Eu não me encaixava em modelos, por exemplo. Eu tive que ir trabalhar, né? Claro, porque eu tinha que trabalhar. E aí tinha que usar roupa social. Aí tinha que se locomover, às vezes era muito longe. E eu não gostava, gente. Nossa, eu me sentia assim muito, sei lá, era como se eu estivesse fazendo, tô fazendo isso aqui pra sobreviver, mas não é isso que eu quero pra mim. E eu lembro que teve uma vez que eu fui só para me candidatar para um emprego, eu tive que comprar roupa social. Aí eu não gostava de usar salto, eu tive que comprar sapatilha, bem aquelas velhinhas, sabe? Aquele sapatinho moleca, então era eu. Então, eu nunca quis isso pra minha vida. Eu sempre via como uma coisa assim, sabe? Nossa, sabe? É isso. Então, eu sempre, por mais que eu sempre trabalhei, lá no fundo, eu sabia que aquilo não é que, meio que não era pra mim, sabe? Mas eu trabalhei muito como CLT, já fui vendedora, eu fui vendedora, já trabalhei de recepcionista, já trabalhei recepcionista de escola, recepcionista de imobiliária, que eu era mais office girl, sem moto, que eu tinha que andar, pegar a chave. Ah, vai lá no cartório. Ai, vai lá no correio. Ai, não sei o que. Andava muito. Nossa, gente, eu nem... Ai, muito ruim de lembrar. Num lugar que era só carro na rua, não tinha coisa pra pedestre. Então, pra eu ir no correio, eu tinha que andar. Nossa, pra atravessar uma rua, muitas vezes eu quase fui atropelada porque tinha que passar, senão você ia ficar lá pra sempre. E o pé doía porque a sapatilha apertada no pé. Gente, um terror. Então eu sempre tive, claro, sempre estava trabalhando, mas eu sabia que eu não queria aquilo pra minha vida, não era uma coisa assim a minha meta, né? Então, eu trabalhei de muita coisa, de telemarketing. Ah, quem não sabe, eu fiz um podcast pra minha agência e eu contei algumas histórias lá também de CLT que tá bem legal, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui nos comentários pra vocês assistirem. Vocês podem imaginar, vendedora de artigo de negócio de skate, nossa, era muita coisa assim, bem aberto, né? E eu não era feliz, porque querendo ou não, além de eu ser era meio exploradinha, eles me pagavam muito pouco.
Eu nunca tive nenhum emprego que fosse CLT que me pagasse bem. Era sempre aquela coisa, sabe? Então, eu não me via assim, eu não me via fazendo isso. E antes de eu trabalhar fazendo live, eu trabalhava em uma empresa que, claro, nossa, eu sou muito grata. Todas as empresas que eu passei, eu sou grata porque, assim, é o momento que eu tava e tal. Inclusive, algumas delas eu conheci pessoas incríveis, algumas nem tão incríveis assim. E eu tava em uma empresa, eu trabalhava como era como se fosse call center, é atendimento ao cliente. Só que era atendimento de chat. Então, nessa empresa, eu não tinha que falar no telefone, né? Nas outras eu tive que atender, ligar pro cliente e tal. Nessa daí era um pouquinho mais de boa. E nessa época, foi antes da pandemia. Eu trabalhava lá nessa empresa e do nada eu fui mandada embora. Isso foi um pouco suspeito porque tinham pessoas que estavam na mesma função que pediram para ser mandada embora, não foram. Mas eu tive que ser mandada. E aí tem alguns boatos do porquê eu fui mandada embora, que falaram coisa pra minha chefe na época. Isso aí é tudo boato, não foi nada. Ai, sei lá, eu nem lembro direito, mas não tem nada comprovado, né? E mesmo se tiver, ó, você que tentou me sabotar, obrigada, você, ó, Deus abençoe, que foi tudo de bom. Melhor coisa que aconteceu da minha vida foi sair, né, desse lugar. Não porque o lugar era ruim, mas é porque eu não me encaixava mesmo. Enfim, eu queria crescer, né? E eu já tinha um canal no YouTube aqui. Eu já era blogueira, né? Me chamava de blogueirinha. Ai, blogueirinha, blogueirinha. E, gente, tem uma coisa que agora acontece, que trocaram, né? O blogueiro. Agora é, ai, TikToker. Todo lugar, ai, TikToker, TikToker. E antes era uma coisa um pouquinho pejorativa, porque o TikTok era visto como um aplicativo de dancinha. Tipo, ai, você não tem conteúdo, vai lá pro TikTok, porque você vai ficar lá dançando assim. Sendo que, gente, não tem nada a ver, né? E mesmo se fosse pra você aprender uma dancinha, já tentou aprender? É super difícil. Então, não tem como você julgar quem faz dancinha, enfim. Mas eu era chamada de blogueirinha e tal, porque eu tinha já meu canal no YouTube, tinha meus vídeos, e aí eu trabalhava CLT e eu deixava tudo programadinho, gravava, tinha dia que eu chegava super cansada, eu falava assim, eu vou gravar vídeo. E eu tinha vontade, assim, de fazer essas coisas, trabalhar com a internet, e eu já era muito, sabe, eu estudava, fazia vários cursos lá de YouTube, curso de não sei o quê. Às vezes pegava várias dicas na internet de graça mesmo, que o pessoal ensinava falando dessas coisas. Então eu desenrolava bem. Teve vídeos aqui que chegou, tipo, mais de 500 mil visualizações. Vídeos eu descolorindo o cabelo e tal. Que dava pra ganhar um dinheirinho ali, mas não era ainda um emprego, né, gente? Eu lembro que eu também fiz umas parcerias com coisa de cabelo, que a gente fazia tipo uns publis, só que a maioria era tudo permuta, eles não pagavam a gente, né? Mas eu tinha ali o gostinho de, tipo, como seria se eu fosse contratada de uma marca, se eu trabalhasse em uma empresa e tudo mais. E aí, como tudo começou essas coisas de ir pra fazer live, foi o seguinte, eu lembro até hoje, eu gostava muito de fazer curso de criação de conteúdo e tal. E eu fazia faculdade na época ainda. Eu fazia, mas o que eu aprendia mais com esses cursos, sabe? Eu fazia faculdade de marketing, mas parece que eu aprendia mais com cursos, assim, cursos livres que eu comprava e era... Nossa, eu gostava, assim, sabe, de aprender, gostava. Sempre gostei de aprender, até hoje. Então, eu fiz um curso e o cara falava assim, gente, rede social é pra socializar e tal. Você tem lá, você é blogueira, manda mensagem pra blogueira da sua cidade, manda mensagem aqui para suas colegas que você tem lá, faz coisa junto e tudo mais. Aí eu comecei a fazer amizade com as meninas, fiz alguns vídeos, enfim, encurtando a história. A pessoa que me mostrou essa agência de lives, na verdade, ela me mostrou primeiro o Kawaii. Então, a gente fazia vídeos pro Kawaii de maquiagem. Então, tudo que eu fazia aqui no YouTube, que era super longo, eu cortava
e jogava lá no Kawaii. Só que assim, dava muito trabalho, porque agora tem CapCut, tem os vídeos, tem os editores. Nossa, meu cabelo tá brilhoso, não tá? Oh my God. Eu usei aquela linha da Amen de volume. Naquela época, você tinha que baixar o editor, craquear ele. O que é craquear? É você pegar o negócio do uso dele, que era tipo $30 o mês. Você não tinha esse dinheiro, né? Eu não tinha. E aí a gente craqueava, eu, né? Craqueava pra poder editar o vídeo. Olha o corre que era. E aí depois eu comecei a ficar só nos aplicativos de vídeos curtos, que era o Like também, que era de criança. Então fazia tipo, borboletinha, florzinha, desenho no rosto, Like e Kawaii. E aí eu ainda estava trabalhando na empresa, no CLT, e do nada me mandaram embora. Do nada. E eu tava vendo que lá no Kawaii eu já tava começando a ganhar dinheiro. Eu, tipo, sei lá, em uma semana eu ganhei cento e poucos dólares. Meu Deus, eu só vou ter que morrer em uma semana, né? E aí, eu falei, mano, esse negócio aqui tá bom. Aí eu até conversei com a menina que trabalhava lá. Eu falei assim, ó, eu já tô... Não tem problema, porque eu até tô fazendo minhas coisas, né? Uma amiga que eu tinha, né? Comentei com ela, falei assim, ó, já tô até ganhando dinheiro. Coitada, né? Tava nada, né? $100, mas... perto do meu salário, que era o quê? Uns 2.500, eu acho. 3.000, não sei. Porque tem uns descontos, né? Tava ótimo, né? Ia vir tudo pra minha mão. Enfim, gente, curtando a história, que a história é longa, são 5 anos. Eu trabalho fazendo live, são 5 anos. 5 anos é muita coisa, né? Então, gente, é muita história. Coloca aí quando você vai lavando louça, que o bagulho é louco. Então, depois que eu fui chutada da empresa, porque basicamente foi isso que aconteceu comigo, chutaram a minha bunda, não tinha mais o que fazer. Ou ia dar certo, ou ia dar certo, ou ia dar certo. Não era tipo, agora vamos ver se não sei o que, vou pegar meu seguro-desemprego. Primeiro que meu seguro-desemprego ficou preso. Porque vocês vão lembrar, eu contei aqui no YouTube mesmo, na época eu contava as fofocas, e meu dinheiro do seguro ficou preso porque usaram meu nome na empresa lá, que eu nunca nem pisei o pé, muito menos trabalhei. Então, né, me usaram de laranja, que com certeza a pessoa, né, eu não tô nem falando de hoje em dia, mas naquela época o pensamento dela com certeza era que eu não ia ter nada nessa vida, porque pra poder usar meu nome, né, no mínimo eu ia ser uma ninguém. Que não aconteceu, né? Comigo não, né? Enfim. Eu não tinha o que fazer. Eu fui chutada dessa empresa e comecei a fazer live. Nessa mesma agência que tinha as opções de fazer vídeos e tal, primeiro que o Like, ele cortou o contrato. Então a gente não tinha mais contrato com eles. Não tinha mais trabalho, né? Eles pararam de pagar. Então todo mundo meio que parou. E aí depois ia entrar o TikTok e... nem entrou, tipo assim, demorou anos e no fim nem entrou pra fazer essa mesma coisa que era vídeos curtos, não era live ainda. Então a gente foi pra fazer live só depois de um tempo, depois que cortaram o Like e o Kawaii baixou muito a qualidade deles e só quem ganhava dinheiro era quem postava muito vídeo de biquíni, tipo rebolando e tal. E eu, hoje em dia, se fosse eu ia dar o meu close. Mas naquela época, muito tímida, não tinha como, gente. Eu fazia só make, era só maquiagem. Então as criadoras de make só se fudia, porque a gente não tinha esse talento, assim, da sedução. Então a gente saiu. E nisso tinha a opção de fazer live. E eu falei, quer saber? Eu vou pagar pra ver. Porque eu vi que eles estavam ganhando dinheiro com isso. Eu falei, o quê? Dinheiro na minha casa? Eu não vou nem precisar passar 10 maquiagens na minha cara num dia só? Tô dentro. Então, assim que saiu essa opção de fazer live, na verdade, eu ainda tava fazendo vídeos pro Kawaii, fazendo vídeos de maquiagem. E, e eu fazia os vídeos de make. E ficava com a maquiagem pra fazer a live depois. Então, como que era? A gente via lá, teve um treinamento pouco mais básico, assim, naquela época era diferente as coisas, né? Agora tá mais... as pessoas desenvolvem mais, mas naquela época era diferente. Então, você tinha um treinamento ali pra saber como que vinha o dinheiro, de onde que vinha e tal. E eu vi muitas pessoas ganhando dinheiro, as pessoas não eram nem assim, sabe?
Não tinha nada de especial, assim. Eram pessoas comuns. Eu falei, gente comum ganhando dinheiro aqui só conversando. E a minha sorte, assim, sorte entre aspas, é que eu falo inglês desde os meus 11 anos, né? Hoje em dia não precisa você falar inglês. Mas, naquela época, era mais gringo, né, que usava o aplicativo. Então, se você falasse inglês, era meio que melhor. Apesar que eu já vi, até lá mesmo nessa época, tinha muita gente que não falava inglês e ganhava dinheiro do mesmo jeito, ou até mais do que quem falava, né? Então, isso não era um problema. Só que no meu caso eu já falava, né? Eu só não falava espanhol ainda. E aí eu paguei pra ver. Comecei a ganhar um pouquinho, só que eu demorei muito. Eu demorei mais ou menos uns 3 meses pra ganhar dinheiro fazendo live. E não era o TikTok ainda, tá, gente? TikTok, nossa. TikTok topíssimo, mas não tinha ainda TikTok. Era um aplicativo chamado LiveMe, que era chinês também. E eu sou muito grata pelo LiveMe, porque eu ganhei bastante dinheiro lá. E realmente, eu saí da linha da pobreza com aquele aplicativo. E eu comecei a crescer no aplicativo depois de 3 meses para poder ver alguma coisa, né? Hoje em dia, no TikTok, a pessoa entra, às vezes já começa a ganhar dinheiro, deu nem uma semana, a pessoa já tá arrasando. Agora, no outro, minha filha, era triste, a vida do crente, porque eu sofria para ganhar, ó, moedinhas. Mas eu também fazia tudo errado, né? O que eu faço hoje, que eu ensino as meninas da agência a fazer, tem nada a ver com o que eu fazia, gente. Eu abria, ficava 1 hora, fechava e ia fazer outras coisas. Tipo, eu não construía a minha comunidade, enfim. Então, eu comecei a ganhar dinheiro nesse aplicativo chamado LiveMe. E fiquei lá por 2 anos e pouco. Não, 1 ano e 6 meses. Foi. Até tá lá no meu LinkedIn, que eu tenho que olhar lá. Que é lá que eu coloquei tudo, quando eu esqueço eu olho. Ganhei bastante dinheiro lá, acho que eu ganhei quase os 200 mil reais, assim, nessa época. E, na verdade, foi uns 180, por aí, 180 mil. E, gente, pra quem ganhava 2 mil ali, sofrido. Sério. E eu trabalhar na minha casa, no conforto do meu lar, sem sofrer nenhum assédio, sem ter que pegar um ônibus, um trem, metrô, andar, que às vezes a gente tinha que andar muito, porque o lugar era longe da estação, não era todo o emprego que era perto. Ser humilhada. Eu falei, gente, isso aqui é pra mim. E aí eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, comecei a guardar, né? Isso falando bem do início. E aí o pior aconteceu. O que aconteceu? O pior aconteceu, né, nessa época, que foi bem na pandemia, todo mundo tava em casa, né? Então foi uma época muito boa, porque todo mundo tava em casa, os gringos só gastando dinheiro, e no aplicativo, né? No Brasil aqui todo mundo, né? Vocês sabem como que foi, mas pra mim foi uma época muito boa. Então, o que aconteceu de ruim nesse início? Que foi bem no início, gente. Foi bem no início. Eu tinha pego o dinheiro da minha rescisão e guardei na minha conta. E esse dinheiro da rescisão, não é que ele era milhões, era pouco, porque, pô, eu era CLT, gente. Quem era eu na fila do pão? Então, sei lá, acho que eram 17 mil. Só que pra mim isso já era... Nossa, olha, meu pé de meia, querida. Então, eu tava guardando. Eu não fiz nada com esse dinheiro, eu guardei e falei, agora eu vou começar a trabalhar. E eu sempre quis guardar dinheiro, sempre. Eu tinha muito medo de... Eu queria ter uma segurança, né, na verdade. Então, quando eu guardei esse dinheiro e comecei a fazer live, eu pensei, agora eu consigo pegar esse dinheiro e ir pagando as faturas do cartão, que era baixinha, né, agora não é mais. E também ajudo minha mãe, porque eu já ajudava minha mãe já desde muitos anos. E do nada, essa empresa que colocaram no meu nome, limparam a conta. Então eu tinha 2 motivos pra fazer esse negócio de live dar certo, que era, primeiro, ser chutada da empresa, você não tem mais emprego aqui, querida, ó, vaza. E segundo, fiquei zerada. Quem que ia pagar a fatura? Porque as pessoas nessa época, elas não têm a consciência de hoje, né? Tipo, hoje todo mundo quer ser meu amigo, mas naquela época, pau no seu cu, ó, foda-se. Era isso. Foda-se, se vira aí. E eu não tinha dinheiro, gente. E aí apareceu uns abençoados lá na live
pra me ajudar. Eu lembro que eu consegui pagar a fatura do cartão e consegui pagar as contas, assim, ajudar minha mãe. E eu fui saindo do lixão, né? Isso foi antes de ganhar o dinheiro que eu falei que eu ganhei, né, no Live Me. Isso foi antes, tá? Calma, foi antes. Eu comecei a sair da linha da pobreza e fui subindo, e fui subindo, né? Aleluia. Eu passei aqui a máscara de cílios pra não ficar parando toda hora. Eu tenho um treinamento da minha agência que eu dou pras meninas que conta tudo, né? Tipo assim, de como que era naquele momento, como que era sofrido, né, e tal. Eu morava num cômodo só com a minha mãe, então a kitnet muito apertada, no meio da pandemia, então ninguém podia sair de casa, ao mesmo tempo eu tinha que fazer live, ao mesmo tempo eu não podia fazer barulho, porque eu morava em cima, minha tia morava embaixo, minha tia reclama até de um peido que a gente solta e ela já se acorda. Oh my God, a formiga correu. Oh my God, o que é isso? O que é isso que tá acontecendo aí? Então, assim, tinha que tudo, né? Tudo, vamos dizer que não estava a meu favor naquele momento, menos a minha vontade de vencer. Porque eu fazia live sentada no chão, pegando o Wi-Fi da minha prima, que a gente dividia, né? E era um Wi-Fi muito bom, só que pra fazer live era pesado. E eu tinha um celular iPhone 6, iPhone 7. E esse celularzinho eu colocava dentro de uma canequinha e aí era o meu tripé. Porque eu até tinha tripé de fazer vídeo, de colocar a câmera em cima, né? Porque eu fazia vídeo pro YouTube. Só que era diferente, porque naquela época, né, gente, era agora de celular. Então, o tripé pega assim, né? O do que eu tinha enfim, da câmera era de parafusar. Enfim, então eu colocava na canequinha, sentava lá no chão, colocava o computador, notebook em cima da cadeira, colocava as músicas e ficava lá conversando com as pessoas e fazendo amizades. Conforme eu fui crescendo, que foi nessa época aí que eu fiquei lascada, né? Porque eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, que era o dinheiro da rescisão que estava guardado, não consegui pegar seguro-desemprego, porque tinha lá constando que eu tinha uma empresa. Como que você vai pegar seguro, sendo que você já é a empresa? Oi, gata, explica isso aqui pra Receita. Então, eu consegui depois de muito custo e tal. Mas depois deu certo, gente. Depois eu consegui. E depois dessa época eu não tenho mais nenhum registro na minha carteira, gente. Juro por Deus, não teve mais nada. Enfim, comecei a juntar dinheiro. Consegui pagar as coisas. Essas pessoas que me devia lá, conseguiu pagar também aos poucos. Demoraram um ano pra me pagar, mas deu lá, conseguiu pagar também. E aí, eu comecei, já tava juntando dinheiro. Eu não gostava de fazer as coisas sem planejamento. Então, tudo tinha que ter um planejamento e uma segurança pra mim. Por quê? Pra eu ganhar dinheiro, eu tinha que estar lá na frente da câmera, fazendo live e entregando o melhor de mim, carisma. Hello. Se eu ficasse doente, não ia ter o aqué, né? Porque eu precisava estar ali, ó, exposta, pra poder vir o meu money, né? Meus dólares. Inclusive, peguei bastante momento de dólar bem alto e tal. Até agora, né? A gente ainda pega uns 5,70 por aí, né? Mas chegou a ser mais ainda. Enfim, juntei dinheiro e fui morar sozinha. E aí eu morei sozinha, eu mostrei pra vocês aqui procurando apartamento naquela época. Então, o que que eu fiz com esse dinheiro da live? Eu guardei, economizei. E assim, eu acho que eu fui pra um extremo que não é também tão legal, porque quando eu fazia terapia, eu trabalhava muito, e eu não tinha um tempo pra mim. Eu não tinha, por exemplo, se eu fosse no cinema, nossa, nunca que eu ia ficar no cinema, não, vou fazer live, sabe? Ou então se eu fosse, eu dormia, porque eu fiquei a noite inteira acordada fazendo live. Então eu era bem focada, e nada me tirava do meu objetivo, que era a minha independência financeira. Eu queria ganhar dinheiro e eu sabia que ali era um meio, que eu já tava começando a ver o dinheiro entrar, né? Isso eu tô falando antes de bombar mesmo, né? Eu mudei e aí eu vivia, por exemplo, eu ganhava tanto, eu vivia aqui. Ó, eu ganhava isso aqui, eu vivia aqui, vai. Então, eu já comecei a guardar dinheiro. Tanto que, quando eu tive o problema que eu quis sair lá do lugar que eu tava, que eu contei pra vocês no vídeo, eu consegui sair, eu não fiquei presa com a menina, porque eu tinha dinheiro guardado. Então, deu B.O., eu, ó, beijos de luz e fui embora.
comprei minhas coisas tudo novinha, tudo do zero, porque eu tinha esse planejamento. Então, o dinheiro das lives, essa do Live me fez crescer assim e realmente mudar de vida de uma forma assim totalmente que eu não sabia, porque gente, até hoje eu vou perguntar pra alguma pessoa, você sabe de live e tal, tal. A pessoa fala assim, live? Que live? Live do quê? Ah, vai conversar? É live do quê? Vai falar do quê? Aí fica aquela, aí eu tenho que explicar, né? Eu não ligo de explicar, mas tem vezes que você fica tipo, ai, eu só quero almoçar, sabe? Não quero falar disso. Mas enfim, eu não sabia que o meu dinheiro ia vir desse meio, né? Porque eu trabalhei sempre sofrendo, sofria muito. Então eu tinha a crença na minha cabeça que eu não tinha sorte pra trabalho, gente, juro. E eu lembro que eu reclamava muito e minha mãe falava assim: "Nossa, mas você reclama tanto, tananã, tananã", tipo assim, querida, stop, né? E eu reclamava muito. Eu nunca fui essa pessoa que vocês conhecem hoje. Eu era uma pessoa que eu era frustrada, eu era meio revoltada com a vida e tal. Ah, não tenho sorte pra isso, não tenho sorte pra aquilo. E as lives foram me mostrando um outro mundo, um mundo assim totalmente diferente, onde eu pude ser independente financeiramente, pude ajudar minha família, pude fazer viagens internacionais, pude aposentar minha mãe, posso fazer o que eu quiser. Eu comprei, na verdade, faz o que, uns 2 anos. O meu carro não é ruim. Ele não é um carro novinho, novinho. Mas ele é um carro muito bom e eu paguei ele à vista, porque eu tinha esse sonho, assim, sabe? Tipo, chegar e comprar. Eu hoje tenho várias bolsas de luxo, tipo, eu tenho muita coisa que naquela época lá, que eu sentava no chão, eu ficava assim, eu nem imaginava que isso poderia acontecer comigo. Então, isso que eu tô contando pra vocês foram coisas que aconteceram ali mais no Live Me. Depois de um tempo, o que aconteceu com o Live Me? Ele foi decaindo porque surgiu outros aplicativos que as pessoas para recarregar era mais barato, o repasse pro streamer era melhor também. Então, o Live Me, ele foi o grande aplicativo assim que foi o mais baixado ali para fazer live e tal. Começou do zero ali, não tinha outro concorrente. Depois foram entrando os concorrentes. E aí ele foi caindo, né? A gente começou a ganhar menos. E aí todo mundo pulou pro TikTok, né? Eu ainda tava super bem no Live Me. Só que eu tinha uma amiga que ela foi pro TikTok. E no primeiro mês ela ganhou, tipo, muito bem. Eu falei assim, ué, eu estou com você, querida. Vamos também. E aí eu fui e fiquei lá. Agora tem o quê? 2 anos e meio. Mas eu sei que no primeiro mês, passei 2 meses saindo de um e indo pro outro, porque eu tinha muito medo de largar o osso, sabe, gente? Eu tinha muito medo de, tipo assim, ai, se não der certo, ai, se não der certo. E quando eu fui, pum, primeiro mês ganhei muito mais, muito mais, muito mais. Então, às vezes, a gente tem que ter essa coisa de, tipo assim, arriscar também. Arrisca, porque se o lugar que você tá não tá bom, muda, sabe? Faz alguma coisa. E não é que não tava bom, mas poderia ser tão melhor e eu nem sabia que poderia ser melhor. Eu só consegui ver com minhas amigas, minha amiga me mostrando lá, olha aqui, minha filha, olha aqui, ó aqui, tá, 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 tá. Eu falei assim, gente, demorou. E eu fui, e no primeiro mês que eu entrei no aplicativo, eu coloquei lá uma meta que eu queria, que era 500 mil diamantes. E eu falei, se eu bater essa meta, eu vou comprar o meu carro. E aí, por isso que eu fiquei bem focada, né? Diamantes é a moeda do aplicativo, né? Então, 500 mil diamantes é $2.500. Dá uns 13,5. 13 mil e pouco na cotação do dólar daquela época. Então, era um dólar mais alto ainda. Então, eu falei, se eu conseguir, eu vou comprar meu carro. E aí, foi isso que aconteceu. Comprei meu carro e aí eu fiquei no aplicativo por até agora, assim. E foi realmente uma coisa que foi um divisor de águas. Que eu ganhei bastante dinheiro e que agora também eu ensino, né, as pessoas a ganhar dinheiro. E eu vejo os resultados na minha cara, assim, eu vejo as coisas acontecendo e eu falo assim, é tão legal. O mais legal de tudo, assim, pra mim, além de ter as minhas próprias conquistas, é pegar a pessoa do zero, assim, que não sabe nada e, ó, ela virar, tipo, uma estrela ali do... Não que ela vai ficar famosa, né, gente? Não quer ficar famosa, a gente só quer dinheiro, a gente só quer
a bufunfa. Então, o meu maior prazer é ver essas pessoas crescendo. Então, antes disso, eu não tinha nem perspectiva do que eu ia fazer. Porque eu queria fazer tanta coisa, eu queria abraçar o mundo. Mas os vídeos aqui, eu não ganhava nada, né, coitado. Ai, eu também te amo. Mas assim, não dá pra ganhar muito. E agora tiraram minha monetização, né? Gente, tiraram minha monetização, por favor. Dá um like aí. Eu faço mesmo sem monetização, mas era mais legal quando tinha antes, né, gente? Que pelo menos eu ganhava um pouquinho a mais ali todo mês, né, com meus vídeos antigos. Então, hoje já tem 5 anos, agora é abril, né? 5 anos e 3 meses que eu trabalho fazendo lives. E, gente, é um trabalho que é muito assim. É meio, você fica assim, gente, como assim? Sabe? Quem confia, quem faz ali mesmo e vai em confiança, consegue colher os frutos. Eu já vi gente fazendo tanta coisa e eu posso dizer que as minhas coisas, tudo com dinheiro da live, tudo com dinheiro da live. Grande maioria foi com dinheiro da live. Claro, eu tenho uma agência, mas não nem se compara com o que eu já conquistei com o dinheiro da minha live. Então, quem fala que você tem que fazer um emprego que, ai, eu vou lá, eu tenho que me sentir, ai, ter que usar social, tarará. Se é uma coisa que você gosta, ok, mas eu não gostava e eu tinha que me encaixar. E eu não, nossa, era uma coisa que me incomodava super. Tem como sim você ganhar dinheiro sendo uma pessoa que tá ali só levando entretenimento, sabe? Tem pessoas que elas não são iguais a gente, que tem 30 primos, 12 cunhados, sei lá. Meu pai tem 9 filhos. Eu sou uma pessoa sozinha? Não sou, gente. É criança demais. Agora, tem pessoas que elas são sozinhas, pessoas de fora do Brasil principalmente. Não tem amigos, até o pessoal daqui mesmo, tem muita gente carente. Elas entram no aplicativo e elas conversam com você. Então, você pode mudar o dia da pessoa. Já teve pessoas que falaram comigo que, assim, não tinha ninguém pra comemorar o aniversário delas. Elas entraram na live, o que eu fiz? Coloquei um monte de balão e fiquei lá, coloquei a música que a pessoa gostava. E aquilo, ele falou assim, ó, realmente, ninguém nunca fez isso pra mim. Entendeu? Então, esse é o nosso trabalho, essa é a parte que eu gosto de focar, que é você fazer, entreter as pessoas e construir a comunidade e trazer essas pessoas assim pra você, pra ser uma coisa legal, uma coisa leve. Quando começar a ser pesado, sabe? Não é o foco. Tem que ser leve, tem que ser de uma forma assim que você vê que tá sendo bom pra pessoa, tá sendo bom pra você, uma troca, não pode ser só bom pra ela, não pode ser só bom pra mim, tem que entregar ali também alguma coisa. Então, a gente entrega nosso tempo, a gente conversa, faz amizade. Ai, como foi seu dia treinando? Então, esse é o trabalho do streamer, de conversar e... Ai, mas mostra ali as tetas, tananana. Gente, no meu trabalho CLT, uma vez eu tava tomando banho, eu ouvi uma pessoa engasgando. Escovando o dente? Não tava. Então, se tem essas coisas no CLT, agora, é o que você quer? Não é muito o que eu quero, não. Então, assim, o foco não é nada disso. Então, ninguém vai querer que você entre lá pra mostrar nada, sabe? E nem é necessário fazer isso. Ai, gente, eu lembrei dessa cena, foi engraçada. Ai, eu devia ter ficado calada. Tava no vestiário tomando banho, me trocando depois da academia, que lá o vestiário era muito bom. E eu ouvi, só que eu queria sair pra ver quem era, porque eu pensei, se eu sair e ficar lá fora pra ver, eu vou saber quem é. Só que eu tava sem roupa, eu tava de toalha. Tinha acabado de me secar assim, nem tava molhada ainda. Eu comecei a me secar rápido pra tentar calçar a roupa pra sair correndo pra olhar, não deu tempo. A pessoa se foi, mas ela tava ali, ó. Não vamos nem falar o que ela tava fazendo, né, gente? Então eu espero que esse vídeo tenha te inspirado de alguma forma. Se você tá pensando em tirar algum objetivo do papel, quer começar a trabalhar com algo diferente, nunca fique preso, gente, não fica preso. Às vezes, uma coisa que tá te mantendo ali numa zona de conforto, que tá fazendo você ficar ali, ah, não, mas tá legal, tô ganhando aqui um dinheirinho, tal, não vou arriscar. Arrisca, porque é nessas que você pode conquistar algo muito, muito, muito maior. Como eu que levei um sushi,
na bunda, me impulsionou pra frente, olha que maravilha. Então, no TikTok, eu já ganhei mais, quase 600 mil reais. Então, imagina, em 2 anos e pouco. É bastante dinheiro, não é verdade? Isso poderia mudar a sua vida? Às vezes, poderia mudar a vida de até de mais gente, né? Então, a mensagem que eu quero passar é essa, te inspirar de alguma forma. E para quem quiser saber mais sobre essa profissão, streamer, que é a pessoa que conversa, que faz lives de entretenimento e tem ali o seu público que entra na live todo dia para conversar e monetiza ganhando presentes na live. A gente ganha presentes, são aquelas animações na tela que eu posto lá no Instagram da agência. Quem quiser saber mais pode entrar em contato e tem um linkzinho aqui que você manda mensagem, cai direto com a minha assistente. E espero ter inspirado você de alguma forma. Eu quero que tenha comentários no vídeo, senão eu não vou fazer mais outros, porque se vocês não quiserem, né? Gente, eu comprei uma câmera de 6 mil reais. Olha aqui. DJI Osmo Pocket. Olha isso. Aí eu tô pensando em fazer vlogs com ela. Olha só como ela é legal. Ela é pequena, ó. A pessoa segura ela assim. Eu já vi ela em canais bombadíssimos. E ela é muito cara, muito cara. Ó. Tá vendo? Dá pra comprar no AliExpress, mas eu não tenho paciência de esperar chegar. Quando eu quero uma coisa, eu quero naquela hora e pronto, acabou. Então, se tiver alguma pessoa que tem interesse que eu faça vlogs, me conta, porque gente... Ai, eu comprei ontem na louca. Se vai dar certo, não sei. Eu tenho um dinheirinho aqui do YouTube que eu ganhei de muitos anos atrás, uns 3 mil reais. Eu ainda não saquei, que eu tava com medo de alguém, daquele negócio do meu nome, de comer o dinheiro, né, gente? Então, eu acho que eu vou usar pra pagar. E é isso. Me siga no Instagram, @CarlaMOFC, porque lá eu posto coisa nova todo dia. Se quiser saber mais da minha agência, Glowy Agency, tem aqui embaixo o link, a melhor agência que você pode imaginar ter, porque tem eu. Brincadeira. Tô brincando. Muito obrigada por assistir. Comenta no vídeo. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau.